Hoje eu vou falar sobre a sobrecarga imposta às mulheres. Será que é imposta mesmo? Como é que isso funciona? Como é que eu lido com essa situação? Eu sou Denise Carcerone, do Viver Junto. Roda a vinheta. Tudo bem com você? Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, começa a circular aí na internet, como em todos os anos, assuntos pertinentes, né? A situação das mulheres, situação de trabalho, questões relacionadas à violência contra a mulher, que são diversos tipos aí de violência, as questões do feminicídio, questões relacionadas então aos direitos, né, adquiridos aí no decorrer dos anos pelas mulheres. Se coloca em pauta, em discussão, o feminismo, e também dentro disso, né, começa a aparecer um assunto relacionado à sobrecarga em cima da mulher, a sobrecarga de trabalho, né, uma sobrecarga que vai ter uma relação com os trabalhos domésticos, mais a necessidade ou o desejo de se trabalhar fora, que tem relação aí com as conquistas que foram feitas no decorrer dos anos. E essa pauta sempre vem à tona. E aí é por causa disso que eu quis vir aqui conversar com vocês a respeito do assunto. Já quero adiantar para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu não sou psicóloga, eu não me feminista, assim, no sentido de ser atuante nessa área, né? De levantar essa bandeira. Eu sou só mulher e eu já passei por dificuldades aí que muitas mulheres já passaram durante a minha vida, e o que eu vim contar aqui para vocês é a forma como é que eu aprendi a lidar especificamente com essa questão aí dessa sobrecarga, né? E para isso eu vou trazer exemplos de 3 momentos da minha vida. Os 2 primeiros momentos, eles são para ilustrar mesmo essa questão da sobrecarga e o porquê que isso acaba acontecendo. E o terceiro momento é o que eu estou vivendo hoje, a forma como eu estou enxergando isso. Justamente para ajudar você que passa por essa mesma situação de se sentir sobrecarregada, de ter ali o que chamam de carga mental, né, muito elevada em relação a todas as tarefas que a você são atribuídas. Como é que você pode, então, o que pode te ajudar a lidar com essa situação? E trazer algumas dicas também para que você consiga mudar essa sensação. Se você já está gostando desse assunto, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essa informação para pessoas que estão passando pela mesma situação que você, que estão sentindo também sobrecarregadas, para as mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas, e para os homens também que gostariam de ajudar aí as mulheres da sua vida que estão se sentindo dessa forma. Qual é a primeira situação, né, que eu passei, qual o primeiro momento da minha vida que eu passei, que eu gostaria de compartilhar com vocês e compartilhar também qual era a minha sensação naquele momento. Eu tinha todas essas características que são atribuídas às mulheres que se sentem sobrecarregadas. Então eu tinha uma casa para cuidar ali, tarefas domésticas, limpeza da casa, eu precisava fazer almoço, janta, eu estava separada, então eu não tinha um companheiro para me ajudar a dividir essas tarefas. Eu tinha um pai presente que fazia algumas coisas ali pelos filhos, mas em relação às coisas, às tarefas domésticas, eu não tinha ajuda, tá? Eu tinha os filhos que não eram mais pequenos, eram pré-adolescentes naquele momento, então não tinha uma demanda de criança pequena, mas tinha uma demanda, ajudar nas tarefas de escola, lição de casa, essas coisas relacionadas ali, né, ao que acontecia, a vida deles, amiguinho, brigas, enfim, coisa de quem tem filhos, né? Eu não tinha empregada naquele momento para me ajudar, e ainda para colaborar aí com todo esse cenário, eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de educação física, eu estava fazendo faculdade em período integral na Universidade de São Paulo, que é uma universidade que exige bastante da gente em relação assim à dedicação, a estudo. E trabalhava fora.
Ah, como que você estudava período integral, trabalhava fora? Eu trabalhava em academia. Então eu ia de manhã, bem cedinho, dava aula numa academia perto da faculdade, dali eu saía para a faculdade o dia inteiro, depois eu ia para uma outra academia dar mais algumas aulas à noite, e aí eu voltava para casa e tinha todas essas tarefas relacionadas ali ao dia seguinte, preparar a comida, jantar, o almoço, deixar o almoço do dia seguinte, e ver o que tinha rolado com as crianças, se a casa estava arrumada, se a casa estava limpa, enfim. Esse era o meu contexto naquele momento. Isso durou 5 anos, que foi o tempo dessa forma, né? 5 anos, que foi o tempo que eu estava fazendo faculdade. Depois não era mais assim, porque não tinha faculdade, mas eu passei a trabalhar naquele período em que eu estava estudando, então assim, na prática não mudou muito, mas eu não me sentia sobrecarregada, eu não tinha essa sensação. Sim, e ainda aconteceu uma outra coisa nesse momento. Eu tinha namorado, então ainda tinha a questão do namorado, e eu não deixei de me cuidar por causa disso. Um dos relatos, né, que acontecem, e aí até psicólogos falam disso, que as mulheres que se sentem sobrecarregadas, elas acabam não se cuidando, né, deixando assim o autocuidado de lado. E nesse momento eu também me cuidava. Eu tirava um dia ali da semana que eu não tinha aula na faculdade no período da tarde. Eu chamava de Bonitas Day, então eu cuidava do cabelo, da pele, né, depilação, essas coisas todas. E também então não passei por isso. E eu atribuo isso hoje, eu olhando para o passado, o que eu vejo? Eu vejo que a questão toda estava no foco. Eu tinha um foco na solução ali das questões que me eram apresentadas. Eu não tinha problema, eu não enxergava problema no que estava acontecendo. E aí a gente corta e vai para um segundo momento da minha vida. Nesse segundo momento da minha vida, eu já não tinha mais filhos morando comigo, porque eles são adultos. Cada um tem a sua casa. Eu já estava casada novamente, com uma faxineira uma vez por semana para fazer a limpeza. Obviamente já não estava mais estudando. Eu trabalho em casa, então não tinha essa demanda de ter que sair, né, me deslocar para o trabalho, e trânsito e condução, enfim, não existia nada disso. Mas não precisava, olha só, precisava fazer comida, almoço, jantar, porque o meu marido, ele gosta de cozinhar e é ele que cuida disso. Nesse momento, eu comecei a me sentir extremamente sobrecarregada. Não precisa ir muito longe, né? Mas a gente listar tudo que eu tinha que fazer naquele primeiro momento e todas as minhas tarefas nesse segundo momento, pela quantidade, a gente já percebe que eu tinha muito mais coisas nesse primeiro momento. E que esse segundo momento, ele estava muito mais tranquilo. Por que eu estava reagindo de forma diferente? O que mudou ali? Mudou o foco. Mudou o foco porque tudo que eu olhava, eu vi problema. Eu não estava com foco em achar uma resposta do que estava acontecendo, para as demandas que iam aparecendo. Eu não estava com foco em me organizar para aquilo. Eu só via que eu tinha que fazer uma lista de coisas a fazer. E eu só via que eu não tinha ajuda para isso. Isso ia me deixando irritada, e quanto mais irritada eu ficava, mais eu prestava atenção nessas coisas, mais eu dava significado para aquelas coisas que estavam acontecendo ali no meu dia a dia, que no final das contas, estando da forma como estavam ou não modificaria nada. Então a questão estava no foco. E aí eu venho trazer para vocês uma frase que eu ouvi agora esses dias, que eu achei uma frase fantástica, de uma definição de problema, e que pode ajudar você a prestar atenção nisso aí no teu cotidiano. Isso pode ajudar a diminuir essa sobrecarga, né, que você vem sentindo aí em cima dos seus ombros, essa que o pessoal chama de carga mental, né, que as mulheres ficam trabalhando em cima disso o tempo inteiro, executando, são tarefas atrás de tarefas atrás de tarefas, e a cabeça não para de funcionar pensando, olhando no todo. Então essa frase que eu ouvi dos meus professores de um curso que eu faço na melhor escola do mundo, que é a Coexiste, ela fala o seguinte: problema não existe, problema é só a ausência de visão de resposta. Se você colocar o seu foco na resposta, naquilo que você precisa fazer para eliminar aquilo que você está chamando de problema, você eliminou o problema da sua vida. Ele simplesmente deixa de existir. Não é que você tinha um problema e aí você viu a resposta e você resolveu o problema. Não, você nunca mais vai ter problema.
porque o seu foco vai estar sempre na resposta, vai estar sempre em resolver aquela questão. Então, mudar o foco, mudar a forma, os significados daquilo que você está olhando. Então eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo para você entender melhor do que eu estou chamando de foco. Vamos voltar lá para a minha primeira situação, tudo aquilo, faculdade, filho, cuidar das contas, trabalho, lá naquele primeiro momento. Aonde que estava o meu foco? Tinham duas coisas que eu precisava prestar muita atenção, que era o meu trabalho, que eu precisava trabalhar, se eu não desse atenção devida ali, eu perdi o emprego, e a minha faculdade também, porque se eu não desse atenção devida, eu não concluiria o meu curso. Todo o restante precisava também ter atenção, mas qual a quantidade de atenção que eu tinha que destinar àquelas tarefas todas que estavam acontecendo? Então tinha assim, os meus filhos, qual a atenção que eu deveria ter com eles? Então, de carinho, de garantir que eles teriam ali o almoço, o jantar deles, né, preparado. Eu precisava olhar para as questões que estavam relacionadas à escola, ao desenvolvimento deles, mas tinham coisas, se eles bagunçaram, se eles não bagunçaram a casa, eu não precisava me preocupar com isso. Então, levando isso para uma situação específica prática. A criança deixa a toalha molhada em cima da cama. Você tem 4 possibilidades. Você pode se estressar extremamente com isso e gerar um conflito dentro de casa, brigar, esbravejar, e isso se somar ali nessa sua carga mental de trabalho. Você pode simplesmente ignorar que essa toalha molhada está em cima da cama e esperar que um momento o seu filho ele vai aprender por algum motivo, ou porque ele vai deitar numa cama úmida, ou porque a toalha vai estar com mau cheiro, ou a roupa de cama vai estar com mau cheiro, ou porque ele vai tomar banho e vai usar uma toalha úmida, que não é agradável. Em algum momento ele vai entender que seria melhor ele pendurar a toalha. Você também pode pegar e conversar com seu filho e explicar tudo isso, que ele pode não ter entendido ainda, e encurtar esse caminho. Ele vai passar a pendurar a toalha. Você pode simplesmente pegar a toalha e pendurar, sem ficar sofrendo por causa disso. Todo esse problema em relação à carga mental, ela está relacionada ao sofrimento que a gente traz pra gente no dia a dia. A cabeça que não para de funcionar para dar solução a coisas que elas não precisam ter essa solução imediata, que não tem por que você se preocupar com aquilo. Pegar outros exemplos. Sua sala precisa estar impecavelmente arrumada, igual aquela sala de capa de revista? Será que precisa mesmo estar dessa forma? Porque aquela casa, né, aquela sala de capa de revista, de programa Irmãos à Obra, é de programa de TV, é de capa de revista. Aquela coisa ali, ela não existe na prática. De repente, você pode encontrar isso em casa de gente que tenha bastante dinheiro, tenha várias pessoas ali para manter aquilo daquela forma. Mas não é a realidade da maioria das pessoas, então você não precisa se preocupar com isso. Tem outras coisas que você pode colocar o foco. Eu vejo mulheres que falam assim, que elas limpam o banheiro da casa todos os dias. Será que precisa limpar o banheiro de uma casa que moram 2, 3, 4 pessoas? Às vezes que tem 2 banheiros, né? Então nem todo mundo usa o mesmo banheiro. Precisa limpar todo dia? Será que tem essa necessidade? Estou falando todo dia. Pode ser que você limpou hoje, aí aconteceu alguma coisa, tem que limpar amanhã de novo, mas esporádico. Será que tem essa necessidade? Então é olhar para essas coisas e perceber que essa carga mental, ela está sendo criada por você. E eu não estou falando isso para você se sentir culpada, é só para você olhar para isso e mudar os significados e ver aonde realmente você precisa colocar o foco. Então, naquele momento ali que eu tinha uma lista de tarefas enorme para fazer, o que acontecia? Por que aquilo não me trazia uma carga mental alta? Porque o meu foco ele estava na resolução das coisas que estavam acontecendo. Eu dava eu colocava o significado devido, né, a dimensão do que estava acontecendo para cada uma das coisas. Aquilo que não era importante, tá tudo bem, vai ser feito, um momento vai ser feito. O que já não aconteceu no segundo momento, que eu comecei a ver problema em tudo. E aí eu tô falando daquele problema imaginário,
que você acha que não tem solução, mas que na verdade é só a tal da ausência de visão de resposta. Só que isso me fazia passar mal, isso começou a interferir no relacionamento com meu marido, por mais que ele fosse paciente, que ele não demonstrasse isso, mas partia de mim, irritação, resposta atravessada ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu tô contando isso para você porque você precisa, se você tá passando por isso, se sentindo dessa forma, muda o foco. Veja se não é possível executar tudo isso que você precisa executar de uma outra forma, com uma outra sensação. Veja se tudo isso que você está achando que você precisa fazer realmente precisa ser feito da forma como você enfiou na sua cabeça que tem que ser feito. E talvez você não consiga enxergar isso sozinha, talvez você precise de ajuda. E se você precisar de ajuda, tá tudo bem. Busca ajuda. Muitas vezes um psicólogo que tá ali pronto, que estudou para isso, vai poder te ajudar. Procura a ajuda de um psicólogo, que vai poder te conduzir e melhorar essa tua relação com esse monte de tarefas que você está se impondo a fazer. Uma outra coisa que eu já vi aí as pessoas falarem, vira e mexe, circula, né, pela internet, é um negócio que eu acho até muito engraçado, que é um tal de um manual da mulher perfeita, manual, qualquer coisa assim, da década de 50, né? E que aí tem um monte de regrinha lá, como é que você tem que ser a esposa perfeita, como é que você tem que lidar com seu marido. E eu já vi muitas críticas, imagina que eu vou fazer isso, esperar o marido com a casa toda arrumada, limpa, perfumada, eu toda arrumada, penteada, são essas coisas, né, que esse manual traz. Primeiro que é uma coisa que tem relação, fazia sentido lá na década de 50, então não faz sentido nenhum você discutir isso hoje. Mas olhando ali para a cena mesmo, eu não vejo qual é o problema. Se você está com vontade de fazer um agrado para a pessoa que você ama, e aí não importa se é marido, se você mora com uma companheira, se você vai fazer isso para sua mãe, para o seu pai, não importa para quem que é. Se você tem vontade de fazer aquilo, se aquilo vai te fazer bem, né, se aquilo não vai te gerar uma sobrecarga aí, né, você não vai te sobrecarregar, por que não pode fazer? Qual que é o problema nisso? É amoroso você preparar todo um ambiente, se preparar para receber uma pessoa. E eu tenho mais uma dica que pode ajudar então você a melhorar aí, a se organizar para que diminua essa tua sobrecarga, diminua essa carga mental de estar pensando em tudo, todo o tempo, de todos os seus fazeres no seu dia a dia. Mas antes de continuar, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Então vamos lá, que dica que é essa? Se você se empenhar em ser uma pessoa organizada, se empenhar na organização das suas tarefas, desde as menores tarefas até aquelas maiores, você diminui essa sobrecarga. Como é que a gente pode otimizar essa organização? Primeiro que você não precisa guardar tudo na sua cabeça. Quem é que disse para você que você precisa ter toda a sequência de tarefas que você precisa cumprir na sua cabeça? Para isso que existe uma coisa que chama agenda. Você pode ter, se você não tem uma agenda, pode usar a agenda do celular, pode ser uma agenda de papel, você pode fazer uma planilha no computador, no celular, pode ser um pedaço de papel onde você anote ali as tarefas. Simplesmente tira da sua cabeça as coisas que você precisa fazer. Ponha numa agenda e se organize dessa forma. Então você vai colocar numa agenda ali as tarefas por hora do dia, né? Você vai ter as tarefas da semana, você vai ter as tarefas do mês, né? Do ano, você vai fazer um planejamento ali. E dentro daquilo, você vai se organizar. Houve um tempo que eu cheguei num nível que eu colocava assim, acordar tal hora, café da manhã, meditação de tal hora, e aí depois tinha exercício, aí o trabalho, então vinha todo o que precisava ser feito no trabalho, aí tinham todas as minhas pausas para comer, para tudo. Parece exagero nisso, mas não, até que eu adquirisse o hábito
de fazer aquela sequência de coisas, estava tudo escrito, não precisava estar essa sequência toda na cabeça. Com isso eu conseguia ver também que dia que eu precisava, quais eram os dias que o lixeiro ia passar, então que dia que eu precisava pensar que eu tinha que retirar o lixo e colocar para fora de casa. Eu conseguia pensar também em tarefas relacionadas à limpeza e arrumação da casa. Então isso foi um fator facilitador. Hoje a gente tem assim até aplicativos que eles facilitam de uma forma tal que você consegue compartilhar, né? Então se tem alguma coisa que vai fazer você e mais alguém da sua casa, você pode compartilhar isso com as outras pessoas. Então começa tirando essas coisas da mente e separa por dia, por coisas que você precisa fazer. E aí a outra coisa que tem relação com organização é a organização da própria casa, do teu ambiente de trabalho, onde as coisas vão estar, como elas estarão guardadas, você ter uma casinha, né, então um local certo para cada coisa. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu falo sobre organização da casa, que eu dou todas as dicas de como eu faço aqui e que me facilita bastante, tá? Que me tira toda que não me deixa sobrecarregada para fazer todas as coisas que eu preciso fazer no dia. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem!